Olá, boa tarde, queridos alunos do Estado de São Paulo, queridos alunos do nono ano do ensino fundamental. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mauro e estarei aqui vendo a interação de vocês no chat, conversando com vocês. Estou aqui ao lado da professora que ministrará a aula de hoje, a famosíssima professora Mônica. Você de novo, Mauro, de novo esqueceu nosso processo. É verdade. A Vamos lá. gente tem. Apresentar a aula. Oh, meu Deus do Isso, céu, vamos lá. Mauro. Não, ele quer me apresentar, gente. Vocês já me conhecem. É verdade. O estudo dos períodos. Este é o Boa. tema da aula de hoje, o título da aula de hoje. Também falarei as habilidades. O tema da aula, uso da norma padrão e tipos de período, né? Etapa de ensino, nono ano. A habilidade que vamos mobilizar hoje, fazer uso consciente e reflexivo da norma padrão em situações de fala e escrita em textos de diferentes gêneros, levando em consideração o contexto e a situação de produção. Professora, agora sim, professora Agora? Mônica do meu lado, eu que sou o convidado, né? E estou apresentando a professora Nada de hoje. convidado. Então, vamos lá, professora, estou ansioso pela sua aula de hoje. Nada de convidado. O Mauro já é nosso aqui do nono ano, não é mesmo? Nada de convidado. Estamos em casa. Aliás, antes de começar a aula, não esqueçam, queridos alunos, peguem seus cadernos, anote o dia de hoje. Hoje é dia 25 de junho de 2020, né? Anote o tema da aula, tá? Por favor. E aí, coloque tudo organizado para você poder organizar o seu estudo. Avise o professor direitinho, converse com ele para aprofundar os conhecimentos desta aula, né? O nome da aula, o estudo dos períodos, né? Aí você deixa tudo organizado. Nós estamos recebendo vários... o pessoal tira foto do caderno da aula e envia no Instagram, né? Não esqueça de compartilhar hashtag Posta com a eu hashtag. no CMSP. Né? Todas as aulas que você vê, você compartilha como você está estudando. É sempre legal ver a participação de vocês, né? Divida conosco, né? Compartilhe, nos marque, né, no Instagram, Facebook, Twitter, essas redes sociais aí, e marque o Centro de Mídias. É muito bacana a participação de vocês. Por favor. Agora fez direito, professora? Nossa, agora... Agora sim, vamos lá então? Agora fez muito. Ó, presta atenção, Mauro, essa habilidade é aquela nossa habilidade queridinha, não é? Quando a gente fala de norma padrão, Exato. situações de fala, todo professor Estudar adora. períodos, nossa, maravilhoso. Mas agora a gente vai entrar nisso falando de gramática. Nem sempre a gente fala só de fanfic, cartoon, É verdade, né? nem tudo é brinquedo, né? Pois é, boa, boa, boa. Gente, brinquedo. a aula de hoje a gente vai falar sobre um ponto gramatical. E professores que estão nos acompanhando, Mauro bem disse, pedir para todo mundo pegar os cadernos, deixar tudo anotadinho, porque hoje eu queria que vocês fizessem essa aula com o celularzinho assim parado lá e o caderno. Eu queria que vocês fizessem essa aula como se estivessem realmente na nossa sala de aula escrevendo, porque a gente já vai entrar lá na situação de aprendizagem 2, que é a continuidade desse caderno que vocês têm. Esse caderno do aluno, ele fala só sobre gêneros e ele começa a pincelar algo sobre o que a gente vai começar agora. E isso começa na situação de aprendizagem 2. Os professores, muitos conseguem ter acesso ao caderno do aluno volume estendido. É lá que está a situação de aprendizagem 2 e que a gente vai começar hoje. O que a gente vai fazer hoje, além desse estudo dos períodos, é já dar início aos exercícios desse volume estendido. Então, o aluno que não está aí vai escrever, vai estudar com a gente e os professores depois encaminham direitinho, né, Mauro? Isso mesmo, porque na realidade a gente fica falando sobre fanfic, a gente fala sobre desenvolver crossover, escrever, mas a gente tem que fazer o quê? Estudar esses elementos gramaticais para poder desenvolver de maneira adequada as nossas ideias. É sempre bacana isso. Sempre os dois lados da aula de língua portuguesa, não é? Claro. A parte da leitura, a parte que a gente tem mais aquela coisa prazerosa e depois o suor. Verdade. Que a gente fala que é suor, vamos talhar. Nem tudo é divertido. Vou me não, repetir. Não, nem tudo ô é Mauro, divertido. mas eu gosto de gramática. Pra mim é divertido, você não é, não? Eu gosto, mas eu tenho gostos estranhos, né? Eu gosto de gramática, eu gosto também de tenho. ler alguns textos mais complicados, né? Mas a gente tem que ver que, mesmo não gostando de algumas coisas, são importantes para nós.
né? Muito Aliás, bem. gramática não é pouco importante, é muito importante. A gente conversou aqui em outras aulas, né, sobre a questão da linguagem oral, né, a importância da gente validar variações de linguagem, mas a gente tem que valorizar sempre a língua portuguesa, né? Isso da Isso. gramática é uma forma de valorizar, de validá-la. Muito bem, olha, vamos aos objetivos da aula, que a gente começou a aula aqui já fazendo a reflexão e eu vou dar encaminhamento. Espero que a gente consiga terminar tudinho, Mauro, porque aí eu vou deixar os beijos, as considerações, a nota do chat anterior para o final. Sim. Vamos tentar correr? Exatamente. Porque ele já tem uma nota. O exercício do chat anterior foi incrível, Mauro. Você não estava Sério? aqui, mas foi. Foi Nossa, muito legal, perdi. gente. Inclusive, o chat travou, porque a gente teve participação a aula inteira, o chat travou, não consegui fazer tantos prints, mas vamos tentar correr para falar disso no final? Quais são os favor. objetivos da aula? Aí na telinha para você. Reconhecer o uso da linguagem formal no seu contexto de produção, identificar os verbos dentro de um período, diferenciar período simples de período composto e identificar o conector. Em um período composto, eu já emendo aqui com a nossa acolhida. Chat aberto agora, por favor. Vamos lá. Gente, olha, vamos falar de gramática, mas de um jeitinho legal. A pergunta hoje para nossa acolhida é: se você ganhasse na Mega Sena hoje, como gastaria o seu dinheiro? Acho que vai ser muito rápida essa resposta. Excelente forma de começar uma aula de gramática. Se você ganhasse na Mega Sena hoje, como gastaria o seu dinheiro? Estou ansioso pelas respostas. Você gastaria como, Mauro? A Ana já começa aqui. Adoro! Isso mesmo, vamos lá. Eu gastaria? Nossa, eu não sei. Tem que pensar. Não esperava por essa. Nossa, eu já... Olha, em tempos de pandemia, que a gente está fazendo tudo em casa, eu já tenho aqui. Eu queria aquele computador de 20 mil reais. Sabe aquele computador fininho assim, que se abre assim, ó? Faz tudo. Ai, gente. Parece uma folhinha de papel. Nossa, gente, vocês sabem qual que é? Ai, eu queria. Aquele suporte tecnológico top, assim, eu queria. É verdade, né? Pensando que esse dinheiro será gasto depois da pandemia, né? Então a gente pode pensar, pode sonhar. Ah, eu quero viajar, mas não pode viajar agora. Mas depois vai, cara. Você ganhou na Mega Sena. Como é que você vai gastar esse dinheiro? Tem tantos aqui. Moderador, tem tantos desejos, como é que a gente vai separar alguns, hein, Mauro? O Felipe tá dizendo que vai fazer doações. Ó, Felipe. Gente boa, Felipe, melhor que eu, melhor ser humano que eu. Eu só penso em mim. Ah, e comprar livros, ele gosta disso também. Comprar livros, também, ótimo. Felipe, joia. Tem mais? Por enquanto está vindo as respostas aqui, o meu chat tem um delay, Olha, né? Compraria também o celular. Comprariam jogos de computador. O Cauê também está falando de comprar computador, celular, né? O pessoal tá bem... Monitor. Todo mundo foi pensando na minha ideia, comprar um PC novo. Gente, olha, pensa. Isso daí a gente tem muito em mente por causa de uma palavrinha. A palavrinha é consumismo. Consumismo é a palavra tema do nosso texto de hoje, que vai puxar toda essa aula sobre gramática. Sou obrigado a cortar a sua palavra, Por professora. quê? Manda, tem mais? A Nicole não é consumista, não. A Nicole diz, eu ia investir. Essa pensa no futuro. Essa daí e a não Camille é consumista. compraria uma casa. Perfeito, Camille. Pessoal, muito obrigado pela participação. Adoramos isso, viu? Acho que Sim. Muito feliz com isso. Ah, claro que a gente ama. Eu justamente coloquei essa pergunta porque eu queria ver os consumistas de plantão. Só tem dois. Um que doaria e o outro que investiria. O resto é todo mundo. O Felipe doaria, mas também compraria livros, né? Então tá certo. Gasta um pouquinho também. Gente, olha, você pensar em ter muito dinheiro, você já pensa em logo consumir. Presta atenção aí na tela, olha, essas frases aqui, olha. Pai, me compra. Vai me dizer que você nunca falou isso, hein? Será que você nunca falou isso? Ó, o que está por trás dessa frase tão comum para você e para muitos outros adolescentes e crianças? Não é para responder no chat, pode fechar no chat. Isso daí é um lead sobre uma entrevista que a gente vai ler agora, eu e o Mauro, uma leitura compartilhada. Está na situação de aprendizagem 2 e a revista Mudando Conceitos para Entender o Mundo trouxe nesta edição mensal uma entrevista com o psicólogo Joaquim Dias, que comenta sobre o polêmico assunto, o consumismo desenfreado dos adolescentes. Eu vou deixar essa pergunta para depois da leitura, vamos ler primeiro, aí depois a gente vê
O que podemos considerar como consumo desenfreado? Tudo bem, Mauro? Vamos deixar essa pergunta Então, o que engatilhada? podemos considerar como consumismo desenfreado? Depois a gente pensa a respeito, né? Sim, Vamos sim. Gente, fazer vai a leitura. pensando aí, porque o chat está fechado. Quero que vocês pensem, tá bom, sobre consumismo desenfreado, enquanto a gente vai ler juntos com Se vocês a gente aqui. ganha na Mega Sena, nunca é desenfreado o consumismo, né? Quando a gente não tem tanto dinheiro assim, né? Tem que pensar no que a gente está gastando. Sim. E isso é uma boa reflexão. Explica pra gente, então, a palavra desenfreado, professor. Sem freio. Sem freio, Sem freio. Você sem desmembra a limites. palavra aí, né? Vem de frear, né? O freio, freado, que está parado, desenfreado, sem freio, sem controle, né? Aquilo que está descontrolado. Consumir sem controle, gente. Olha, então teve uma revista que foi fazer uma entrevista com um psicólogo. O Mauro vai ser o psicólogo, eu vou ser a entrevistadora, tudo bem? Vamos fazer Gostei. aqui a nossa Profissão sessão, agora, a nossa entrevista. psicólogo. Vamos lá, então. Eu vou te entrevistar, tá bom? Por favor. Joaquim, olha. Então, onde vocês virem aí, revista sou eu que lerei, onde está Joaquim, professor Mauro, tá? Vamos lá. Hoje vamos abordar o famoso tema Pai, me compra. Sabemos que os adolescentes são oradores prodigiosos e têm uma excepcional inteligência para a idade que possuem. Como podemos explicar tanto argumento para que suas vantagens sejam atendidas? Exato. Os adolescentes sabem muito bem os produtos que estão na ordem dos seus desejos e usam os mais diversos argumentos para conseguirem o que desejam. Como, por exemplo, um adolescente entra em casa, não cumprimenta ninguém, vai para o quarto. Tudo isso porque o pai não tem dinheiro para comprar o tênis que ele quer. Próximo. Opa. Mantidos no mundo do ter, esses argumentos, muitas vezes vazios, giram em torno do consumismo desenfreado. Com eles, não há contra-argumentos, porque tudo gira em comprar. Qual a orientação que você dá aos pais em como proceder diante dos pedidos? É necessário discutir com os filhos o que de fato é prioridade. O que é uma necessidade e não apenas um desejo de consumo. Por exemplo, se o filho pede um tênis ou outro calçado qualquer, o importante é fazer questionamentos. Se não existe outro que possa substituir, se a compra é mesmo a única solução, é necessário explicar que muitas vezes o mesmo produto pode ser substituído. Como os valores ditados em casa podem contribuir? Sendo exemplo para os filhos. Muita conversa e proximidade explicam muito mais que uma lição de moral sobre ter ou não determinado produto. Estar próximo significa debater constantemente este assunto. Ter diálogo constante pode ajudar no cotidiano familiar e contribuir para um melhor relacionamento com filhos. Os assuntos como sobre consumismo e ecossistema são constantemente debatidos nos meios de comunicação de acesso aos jovens. Como os pais podem fazer uso disso? Como eu já disse anteriormente, estar próximo dos filhos, saber o que fazem nas redes sociais, o que pensam sobre os assuntos do momento, saber sobre a importância de ser o valor na família, conversar sobre a importância de ser o valor na família e não apenas em ter o valor na família. Talvez ajude mais na famosa frase: pai, me compra. Agradeço a entrevista. Com certeza, muitos pais entenderão como proceder melhor com os filhos nesta situação de consumo. Opa, repetiu o final. Isso aí. Gente, vocês entenderam que a gente fez uma leitura pausada, a gente falou bastante sobre isso e aquela pergunta que estava na nossa cabeça, não é? O que podemos considerar como consumo desenfreado? Espero que ao longo da nossa leitura vocês foram aí já se perguntando. Eles estavam falando sobre o que eu consumo, o que eu penso, eu enquanto adolescente, você aí que estava ouvindo esse psicólogo dar todos esses pareceres. Se identificou de alguma forma, Isso. você tem aqueles desejos de consumo impulsíveis no momento, né, que vão de alguma forma onerar, né, ser muito mais do que o que é o salário dos pais de vocês. É importante a gente refletir sobre, né, a fala do psicólogo, né, porque nem sempre a gente tem as condições naquele momento. Isso. E na realidade refletir sobre o que a gente
quer, né, é importantíssimo. Porque, de fato, precisamos daquilo. Pois é, gente, olha, esse texto deu pra gente uma reflexão. Aí tem outro momento que ele fala Tá sobre a bom. questão do meio ambiente, né? Porque Fala também. o consumo desenfreado, ele afeta inclusive o meio ambiente. Porque tem uma coisa chamada, não está no texto, mas é bem interessante, chamada obsolescência programada. Você Boa! compra um produto hoje, um celular, um computador como esse, que está aqui bonitinho nesse momento aqui, Hum, quando você compra ele é maravilhoso, mas daqui a 5 anos ele é lixo.